Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora falar sobre a prova do teorema de linearização de Hartmann-Grove para campos. Então, a prova do teorema de linearização para singularidades hiperbólicas de campos de vetores começa com uma versão do mesmo teorema de linearização para pontos fixos hiperbólicos de diffeomorfismos. Então, seja agora f de Rn. Rn é um diffeomorfismo com a sua imagem de classe CR, pelo menos R maior igual que 1, e um ponto P diz-se fixo para o diffeomorfismo F, se F de P igual a P. E diz-se periódico de período mínimo K, se o FKP, que é o F composto com F, etc., K vezes em P, for igual a P, e a composição com menos iterados nunca é igual a P. O FK de P, K iterados, fixo ao P, mas o FJP com J entre 0 e K nunca fixa ao P. Isso é um caso de um período mínimo P. Período mínimo K, perdão. Então, para um ponto K periódico, consideramos a transformação linear, que é a derivada no período. Portanto, é a derivada do F composto com F, etc., tantas vezes quanto seja o seu período. Para a transformação linear A, essa derivada, nós consideramos estes subespaços. O subespaço instável, o estável e o central. Portanto, o instável é aquele subespaço gerado pelos autovetores generalizados com autovalor de módulo maior que 1. O espaço central é o espaço gerado pelos autovetores generalizados com autovalor de módulo 1. E o espaço estável são aquele espaço formado pelos autovetores generalizados com autovalor de módulo menor do que 1. Okay? Reparem a diferença entre isto e os campos. No caso de campos, eu olho a parte imaginária com parte real positiva, parte real negativa, etc. Agora não. Agora, para diffeomorfismos, né, quando eu olho para um ponto fixo, eu vou considerar os espaços instáveis, estáveis e centrais, tendo que tem que ver com autovalores no círculo unitário, dentro do círculo unitário ou fora do círculo unitário. Então, ponto periódico P de período K de um diffeomorfismo diz-se hiperbólico se simplesmente a parte central se anula. Ou seja, um ponto K periódico é hiperbólico se o espectro de FK de P, da derivada, não intersecta o círculo unitário. Okay? No caso de um campo, o espectro da derivada precisa não intersectar o eixo imaginário. No caso de uma transformação, um diffeomorfismo, um ponto fixo diz-se hiperbólico se a derivada no período tem um espectro que não intersecta o círculo unitário. Conjugamos agora localmente um diffeomorfismo perto de um ponto fixo hiperbólico com a sua derivada nesse mesmo ponto. Portanto, isto é o teorema de Hartmann-Grove para diffeomorfismo. Dado um diffeomorfismo de classe pelo menos C1 com um ponto fixo hiperbólico, então existem vizinhanças de P e V, vizinhança da origem, e um homeomorfismo entre essas vizinhanças, tais que o f de h de x é igual a h de a de x, onde o a é a derivada da f em P. Portanto, aqui estamos conjugando o diffeomorfismo numa vizinhança do ponto fixo com a ação da parte linear, a sua derivada, numa vizinhança da origem. Okay? Se o ponto fosse K periódico, né, então o P seria ponto fixo para FK e aplicaríamos o resultado anterior, mas usando FK em lugar do F. Então, tal como no caso de singularidades hiperbólicas de campos de vetores, deste resultado segue a estabilidade local dos pontos fixos hiperbólicos de diffeomorfismo. Portanto, agora é o mesmo argumento. Se eu tiver um diffeo próximo, eu consigo ter uma continuação analítica do ponto fixo e o novo ponto fixo continua sendo hiperbólico e ele é localmente conjugado à dinâmica do ponto fixo anterior.
Vamos agora usar este tipo de aproximação, né, de conjugação com os pontos fixos entre os pontos fixos de hiperbólicos de diffeomorfismos para estender esta conjugação para o caso de fluxo. Vamos deduzir o caso de fluxo através de diffeomorfismo. Ok? Então vamos provar o teorema de linearização de singularidades hiperbólicas de fluxo usando a versão deste teorema a pontos fixos hiperbólicos de diffeomorfismos. A conexão entre as duas versões segue da seguinte observação. Se isto aqui é o fluxo linear hiperbólico, né? Se isto aqui é a equação que gera o fluxo linear hiperbólico, observemos que a aplicação de tempo 1 deste fluxo, que é A igual a E exponencial de df sigma, né? Em geral seria E elevado a t, faço t igual a 1. Né? Isto é uma transformação linear invertível que é hiperbólica, no sentido de transformação. De fato, se S for o espectro de f sigma, então o espectro da exponencial do df sigma é a exponencial de S. Nós já vimos isso, né? Há uns exercícios. Se eu tenho o espectro de uma certa matriz, então a exponencial da matriz tem um espectro que é o exponencial do espectro da matriz. Portanto, se o espectro de df sigma não interseta o eixo imaginário, segue que o espectro da exponencial de f sigma não interseta a imagem do eixo imaginário pela exponencial. Mas a exponencial de IR é exatamente S1, é o círculo unitário. Certo? Ok? Então, nós sabemos que o tempo 1 de um fluxo linear hiperbólico é uma transformação hiperbólica. Transformação linear que é hiperbólica. Então, dada uma singularidade hiperbólica, sigma, para um campo de vetores C1, então a aplicação A, que é exponencial de f sigma 0, é uma transformação linear hiperbólica. Tá? Usaremos o próximo resultado para conjugar o diffeomorfismo tempo 1 do fluxo, φ1, ok? O φ1, numa vizinhança de sigma com a derivada do tempo 1, que é exatamente a exponencial de f sigma da singularidade, que é A. Okay? Como vamos usar esta conjugação como o primeiro passo para obter a conjugação entre os fluxos. Então nós vamos conjugar primeiro o diffeomorfismo de tempo 1. Isto aqui só para fixar uma notação, isto é a constante de Lipschitz mínima de uma transformação G, de Rn em Rn. Isto vai aparecer no argumento que segue. Então, isto aqui é um lema, uma proposição técnica que é usada na prova do teorema de Hartmann-Grobman para diffeomorfismos. Tomemos uma transformação linear hiperbólica invertível. Então, existe um epsilon, tal que se G é uma aplicação de Rn em Rn de classe C1 limitada com constante Lipschitz pequena, então acontece que A mais G, ou seja, a aplicação linear A perturbada por uma pequena aplicação, por uma aplicação que tem uma pequena constante Lipschitz, esta A mais G, que eu chamei F, é topologicamente conjugada, ela é conjugada à conjugação A, à sua parte linear, por um homeomorfismo que é uma perturbação de identidade. É igual à identidade mais alguma coisinha. De novo, essa coisinha é algo contínuo e limitado. Okay? E mais ainda, a conjugação é única entre todas as transformações que sejam perturbações de identidade. Então existe uma única perturbação de identidade que conjuga, né, uma transformação linear hiperbólica com uma perturbaçãozinha Lipschitz pequena
conjuga com a própria transformação linear parabólica inicial. Então, porque é que isto é útil? Por causa do seguinte, que dada uma transformação de classe C1, numa certa vizinhança de origem, acontece que, por causa da fórmula de Taylor, essencialmente, se eu pegar na minha transformação C1 e subtrair a derivada na origem, né, eu obtenho uma transformação que é Lipschitz com uma constante muito pequena numa vizinhança muito pequena de origem. Essencialmente, toda a transformação diferenciável, em cada ponto, ela é uma pequena perturbação da sua derivada numa vizinhança desse ponto. Não é? Ou seja, essencialmente, a derivada é uma aproximação muito boa de uma transformação linear, desde que eu esteja olhando uma vizinhança pequena. Então, o que vai acontecer é que eu vou escrever qualquer transformação diferenciável perto de um ponto fixo, por exemplo, eu posso escrevê-la como a derivada nesse ponto mais uma pequena perturbação. Se eu olhar uma vizinhança pequena, a minha transformação linear, a minha transformação diferenciável, essencialmente é igual à parte linear mais uma pequena perturbação. Okay? E essa pequena perturbação vai ser representada por esta g aqui, pode ser vista como uma função com uma constante Lipschitz pequena, desde que eu esteja numa vizinhança muito pequena do ponto fixo que eu estou considerando. Então, olhamos agora para o fluxo, seja x' igual a f de x, sigma uma singularidade do campo f e b a derivada do campo na singularidade. Podemos fazer de conta que a minha singularidade está na origem, substituindo x por x mais sigma, se eu faço uma translação. Okay? Então vamos assumir que a singularidade está na origem e que a aplicação linear B é a derivada do campo na origem. Definimos G como sendo o campo F menos a sua parte linear na origem. F menos B. Então, esta aplicação G é um campo que satisfaz que G de 0 é 0 e a derivada em 0 também é 0, por causa de ser dada pelo campo menos a sua derivada na origem. Okay? Então, tomemos agora uma aplicação ômega, uma chamada função lombada, de maneira que o ômega seja 1 na bola de centro 0 raio delta e seja 0 fora da bola de centro 0 raio 2 delta. E definimos f barra como sendo o B, a parte linear, mais ômega vezes G. Ok? Vamos chamar φt barra o fluxo do f barra, do campo f barra obtido aqui. Φ de t é o fluxo do campo f. E elevado a tb é o fluxo da parte linear do campo na origem. Observemos que o φt barra coincide com o φt dentro da bola de centro zero raio delta, porque nesse lugar o f é igual a f barra, okay? Porque isto aqui dá exatamente f. Uma vez que aqui o ômega passa a ser constante igual a 1 e o gf menos b, etc. Né? Ok, então afirmamos que para delta pequeno, o delta, né, está envolvido na construção da função lombada. Para um delta pequenininho, nós podemos garantir que a constante Lipschitz de ômega vezes g é bem pequenininha. Portanto, eu posso fazer este epsilon bem pequeno. E o fluxo φ barra pode ser visto como exponencial de TB mais uma perturbação, okay, em que o psi de T, esta perturbação psi, é um fluxo com uma constante Lipschitz muito pequena. Então, nós vamos argumentar que o fluxo φ de T barra é uma perturbação Lipschitz pequena da parte linear. Ok? Então, para cada epsilon existe um delta tal que o dg fica menor do que
epsilon e o G também menor que epsilon na bola de centro zero raio 2 delta, porque nós estamos olhando o G como sendo o F menos a sua parte linear na origem, numa certa vizinhança nós podemos garantir que o G e a sua derivada são muito pequenininhos. Sabemos que o d ômega é limitado, porque é uma função lombada, e tem o máximo na bola de centro zero raio 2 delta, fora da bola de centro zero raio delta. Portanto, a derivada deste produto, né, pode ser vista assim, tem uma norma inferior a epsilon se o delta for suficientemente pequeno. Okay? Basta juntar os pedaços anteriores. Então, a constante Lipschitz do produto pode ser feita menor que epsilon e a constante de Lipschitz do F barra vai ser menor do que a norma da parte linear mais epsilon, que eu chamei um certo K. Okay? Isto por construção, por própria definição do F barra, que envolve B e envolve o ômega vezes G. Então, acontece que pela desigualdade de Groenewald, então o campo φ barra de T, ele tem uma constante Lipschitz que é E elevado a kt. Okay? Desde que o T seja menor ou igual que 2, por exemplo. Okay? Basta usar Groenewald e usar a cota para a constante Lipschitz do campo que gera o φ barra, que é o F barra. Se eu agora definir o psi de t como sendo o φ barra menos a exponencial da sua parte linear, né, nós obtemos que a derivada do campo psi, do fluxo psi, perdão, né, ela vai ter que satisfazer relações deste tipo, né? Portanto, a derivada deste campo vai ter que ser a derivada deste, menos este, bom, mas a derivada deste campo aqui é o F barra. Enfim, nós podemos obter esta expressão, ou seja, a derivada do campo do fluxo psi passa a ser B vezes psi mais ômega G vezes o φ barra. Ou seja, o que é que isto está dizendo? Bom, eu tenho esta derivada aqui, portanto isso significa que se eu tentar olhar a diferença, ou seja, tentar ver a constante Lipschitz, faço a diferença psi t de x, psi t de y, nós vamos, pela definição de fluxo, né, vamos olhar aqui a integral do campo, né, fazemos estas estimativas usando esta expressão para a derivada do psi, e usando a desigualdade de Groenewald novamente, nós vamos usar as estimativas que nós temos, né, nós podemos mostrar que a constante Lipschitz, então do psi de t, pode ser feita arbitrariamente pequena, reduzindo o epsilon. Okay? Isto era o que a gente precisava para dizer que o nosso campo, este campo psi, é próximo, né, do campo φ1. Ou seja, nós, no caso de eu tomar t igual a 1, vem que o φ barra 1 é a exponencial da transformação linear B mais o psi1. E o psi1 tem uma constante Lipschitz arbitrariamente pequena, pelo que nós acabamos de ver. Então, a proposição anterior, aquela proposição técnica, diz que existe uma conjugação entre o φ1 barra e a parte linear E elevado a B. Okay? Dada por um certo homeomorfismo, H, e que H é único entre as aplicações tais que H menos identidade é limitada, ou seja, o H é uma perturbação de identidade mais alguma coisa limitada. Ok? Então, eu consigo, o que é que eu já consegui? Eu consegui uma conjugação entre este campo e a sua parte linear. Mas isto é apenas para tempo 1. Bom, agora
afirmação, este lema, para todo o T tem uma conjugação. Portanto, a conjugação que eu obtive no tempo 1 se estende para todos os tempos. Ok? Então, basta provar para cada T que o campo φ barra de T composto com H composto com E elevado a menos TB, que é passando este lado para o lado de lá, este campo conjuga também φ1 barra e a exponencial de B. De fato, isto é apenas uma conta, né? Simplesmente uma pequena álgebra, então nós conseguimos provar que esta aplicação conjuga também φ1 barra e exponencial B. Ok? E se eu agora mostrar que isto é uma pequena perturbação de identidade, né? Então eu concluo que isto tem que ser igual a H, que é o que eu preciso. Né? Então, isto é novamente uma álgebra. Nós podemos escrever a diferença entre esta expressão e identidade como esta soma aqui, né? E podemos verificar que isto aqui são funções limitadas. Okay? Portanto, o φt barra composto com H composto com E elevado a menos TB, isto é uma conjugação, uma distância limitada de identidade, e pela unicidade da conjugação neste contexto, temos que esta composição coincide com o H com um T, e o T era qualquer. Portanto, isto prova que temos a conjugação, né, para todo o T. Então eu estou conjugando o fluxo com a parte linear. Okay? Mas o que é que eu fiz? Eu usei a conjugação apenas no tempo 1. Okay? Então nós sabemos agora que o φt barra coincide com o φt numa vizinhança da singularidade hiperbólica considerada no início. Portanto, isto completa a prova do teorema de linearização. Portanto, o φt barra que eu conjuguei coincide com o fluxo que eu quero conjugar, fluxo inicial, numa certa vizinhança. E, portanto, eu tenho o teorema de linearização de Hartmann-Grobman para singularidades hiperbólicas de campos. Okay? Usando a existência de uma conjugação de um diffeomorfismo numa vizinhança de um ponto fixo hiperbólico com a sua derivada, né? E a unicidade dessa conjugação com uma perturbação pequena de entidade. Tá? Ok? Então, nós reduzimos, digamos, a prova da existência da conjugação entre, né, a vizinhança de uma singularidade hiperbólica e o seu campo linear ao caso de conjugação entre diffeomorfismos com pontos fixos hiperbólicos. Este argumento que envolve a unicidade, né, precisa de ser olhado com um certo cuidado, porque a unicidade apenas nos diz que a conjugação é única desde que ela seja uma perturbação da identidade. Em geral, a unicidade não vale. Okay? Assim, por exemplo, se eu pegar uma aplicação de classe C1 na reta, que fixa a origem, okay? E cuja derivada na origem é, por exemplo, uma certa função, um certo lambda, um certo lambda entre 0 e 1. Okay? A aplicação derivada passa a ser esta aplicação. V se associa o lambda V. Okay? E nós podemos construir, então, já que o lambda está entre 0 e 1, é uma contração, é um caso hiperbólico para a transformação f da reta na reta. Então, se eu quiser construir uma conjugação entre f e a derivada na reta, né, no intervalo, por exemplo, menos 1, 1, nós podemos considerar um certo domínio fundamental e construir um homeomorfismo de forma mais ou menos à mão, né? Ou seja, temos aqui f, temos aqui a derivada, o gráfico da derivada está aqui,
E se eu pegar, por exemplo, no ponto 1, a imagem deste ponto pela F vai ser o F1 aqui para registrado. E se eu olhar agora o ponto 1 para a parte linear e a imagem deste ponto 1 pela parte linear, obtenho aqui uma outra expressão. E agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar no intervalo TF01 até 1, portanto este intervalo aqui. Posso pegar nesta região. Posso pegar neste intervalo e olhar para este intervalo aqui também e escolher um homeomorfismo, escolher uma transformação que leve este intervalo naquele intervalo. Uma transformação qualquer. Okay? Desde que eu mantenha a ordem. O 1 vai no 1 e o df01 vai no f1. Mas o resto pode ser uma coisa qualquer. E a partir daí, o que eu faço é usar a dinâmica para estender esta conjugação. Ou seja, um ponto aqui vai ser a imagem, digamos, a imagem deste ponto pela F vai cair aqui. E este ponto aqui, digamos, correspondente ao ponto inicial ali, este ponto vai ser enviado aqui pela parte linear. Então o que eu faço é eu defino que a imagem agora deste ponto é exatamente esta imagem ali. E desta forma eu estendo a conjugação, estendo a transformação, estava definida deste intervalo para este intervalo, eu estendo para agora a imagem deste intervalo aqui e a imagem do intervalo aqui. E repetindo deste jeito, eu consigo, né, obter uma conjugação entre a ação da f e a ação da derivada. Portanto, eu vou obter algo que vai satisfazer esta relação. Mas a escolha do homeomorfismo inicial que liga este intervalo, né, a este intervalo, é arbitrária. Então eu tenho uma quantidade não enumerável de escolhas, de fato. Okay? Só que nem todas estas são perturbações de identidade. Portanto, se eu tivesse olhado para perturbações de identidade, eu tenho unicidade. Mas quando não são perturbações de identidade, eu posso não ter a unicidade da conjugação. Portanto, é uma observação que pode ser importante em algumas circunstâncias. Não? Nem sempre eu tenho de fato uma unicidade geral. A unicidade é só válida para perturbações de identidade. Okay? Então esta aqui é a explicação daquela construção gráfica que eu fiz. Vamos ver, em seguida, a aplicação destas conjugações do teorema de Hartmann-Grobben a órbitas periódicas hiperbólicas de campos de vetores. Portanto, vamos passar de singularidades para órbitas periódicas hiperbólicas no próximo vídeo.